Fala galera, começando mais um episódio do Papo Food Podcast. Hoje temos a volta da Luma aqui com a gente. E hoje a gente recebe o André e a Carol, que são do Food SA, vocês não devem estar entendendo muito. Hoje é uma resenha de podcast de food. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da história de vocês, de conhecimento. Obrigada, é um prazer também prazer pra nosso. gente estar aqui. Vamos nessa. Esperamos agregar aí, né, com essas trocas. A gente já estava aqui nos bastidores. É até parecido, né? Como é que é? Papo Food com Food SA. Você falou agora tudo na ordem, até minha cabeça deu uma embolada aqui. Mas e aí, é pra ter... Porque dono de restaurante tem muito essa coisa assim, tipo, não posso falar porque ele também é meu concorrente, não sei o quê. No podcast tem isso também ou não? Não. Até porque o dono de restaurante pensa assim, enfim, ele tá meio desatualizado, né? Porque não é uma receita que muda nada, né? Pelo contrário, os bons restaurantes aí, os bons chefes, você vê que eles vão no YouTube, ou vão na TV mostrar a receita. Agora, vai abrir o restaurante, vai gerir o restaurante, vai liderar pessoas, vai, enfim... fazer o marketing, vai fazer tudo, né? É muito além disso, né? Isso, né? Tipo, pessoas que conhecem a nossa marca, aí a gente depois vai ver o deles e fala assim, nossa, eles colocaram tudo que a gente... O nosso cardápio tá igualzinho agora. Só que não faz o que a gente faz. Não é a minha marca, então nunca vai ser igual, por mais que você venda o mesmo produto, né? Com o mesmo E no nosso caso aqui, a gente tá... o microfone aberto, né? Então, o que a gente mais quer é conversar. Exato. Eu acho que aqui não tem concorrência, né? Tem realmente, a gente agrega insights, ideias. O que a gente mais quer falar aqui hoje é essa nova geração que a gente está formando, né? De conteúdos mesmo, é profissionalizar mesmo esses donos de restaurante. Não dá para ser mais aquele fundinho de quintal que a Dona Maria faz o arroz e feijão, né? Hoje em dia, se você não for bom, não for profissional, não tiver uma embalagem correta, não tiver uma logística boa, o custo correto, então o negócio não vai para frente. É verdade. A gente está falando agora de outro patamar, né? Não é mais só comida, mas é toda uma gestão. O mercado todo em si subiu o nível, né? Pessoas melhorando a produção da comida, a experiência, e aí o delivery acabou acelerando muito. O empreendedor também, né? Mudou. Então, se a gente for olhar faz um recorte de 10 anos atrás, nós éramos praticamente adolescentes, né? E hoje estamos aqui empreendendo. Então, o que vai ser daqui a 10 anos para frente, né? Só a gente fazer esse paralelo para entender o quanto isso vai evoluir. Porque essa geração que está vindo agora é toda high-tech, toda processos, né? Toda metodologia lean para mínimo esforço e mais resultado. Então, como que isso vai ser transformado, sabe? Isso me fez lembrar, quando eu tinha 10, 15 anos, eu só conseguia pedir pizza pelo telefone, né? Fora isso, não tinha, mas se eu quisesse comer, eu tinha que me arrumar, ir no shopping, né? Ir no restaurante. Ontem mesmo eu pedi uma comida no restaurante, no shopping maravilhoso, mas eu estava dentro de casa. Você faz qualquer coisa hoje em dia. Né? Então, tem que se profissionalizar. E é isso que a gente vem falar hoje, né? Mas... Para chegar nesse ponto, assim, quem é a Carol? Quem é o André? Como é que vocês surgiram nesse mundo food? Primeiras damas. Eu primeiro? Meu Deus, que responsabilidade. Mas, enfim, me chamo Carol, tenho 35 anos. A gente já falou sobre isso, né? Quem viu os nossos episódios lá no podcast está lá também falando sobre essa história. Me formei em Relações Internacionais e Comércio Exterior e trilhei uma carreira de especialização em Logística e Distribuição Nacional. Por conta disso, cheguei a executiva em algumas grandes multinacionais aí. E, enfim, num momento dessa carreira, me deparei com um amigo que me chamou para trabalhar na empresa familiar do pai dele. E nesse momento que ele estava trabalhando, ele estava também empreendendo numa franquia, né? Ele estava ali diversificando um pouco os investimentos dele, estava investindo numa franquia. E essa franquia estava com gargalos operacionais no ponto de vista logístico. E aí a gente começou a entender, a observar. A gente já tinha uma ideia de fazer outros projetos lá dentro, mas assim, nunca trabalhei na área do food especificamente, né? Sempre distribuindo outras coisas. E aí a gente enxergou uma oportunidade de desenvolver uma empresa para atender o pequeno e médio, franquia, empreendedor, que estava nascendo ali no setor de food service, olhando já o potencial desse mercado para frente, né? Porque tudo que a gente começa hoje é para olhar para frente minimamente com uma régua de 10 anos. E aí eu enxerguei um potencial junto com ele, e aí a gente meio que criou uma unidade de negócio dentro dessa empresa para atender o food service. E aí eu comecei a emergir, me apaixonar, não só como entusiasta e consumidora, mas aí como fornecedora, né? Como gestora de negócio mesmo. E
cheguei no food através disso. E no meio tempo, nesse caminho, conheci algumas pessoas, né? Fizemos muitos networkings. E conheci o André desde então. E os nossos caminhos vieram se cruzando, né? Porque eu gosto de dizer que quando você está com a energia direcionada, pessoas boas vão entrando no seu caminho. Então, a gente foi somando, né, ao longo da nossa trajetória até aqui. E não foi muito diferente ter convidado ele para fazer parte do Food SA, que foi um projeto que eu idealizei. Também muito dessa minha inquietude de não ter informação desse mercado, porque quando eu ia buscar muito no mercado lá fora. Então, eu queria ouvir essas histórias aqui, né? Queria entender como que esses empreendedores surgiram, como é que eles chegaram lá. E me motivou a criar o Food para exatamente a gente se conectar com essas pessoas, da mesma forma que vocês estão fazendo hoje. Então, foi aí que a gente se esbarrou e a gente começou a concretizar mesmo a nossa relação de trabalho, né? E mostrar também um bastidor ali que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu acho que esse lance de profissionalizar, a gente tem muito romantismo quando a gente vê uma marca, né? Muita gente quer um letreiro, né? Pouca gente quer um negócio, né? Pouca gente tem a capacidade até de tocar um negócio. Muita gente quer um letreiro, quer falar, pô, aquele bar lá é meu, pô, aquele restaurante lá, transadinho, é meu. Então, assim, eu identifiquei isso ao longo do tempo, porque sou formado em marketing, sempre atuei em marketing comercial, que eu não divido muito, para mim é a mesma coisa, né? Então, sempre fui bom negociador, sempre atuei na área comercial e de marketing. E sempre empreendi também, desde adolescente e tudo mais, em várias coisas, né? E aí, os meus primeiros 10 anos de formado foi no mercado imobiliário, na verdade, que foi onde, eu me lancei profissionalmente mesmo. E aí, depois de eu ter alcançado as coisas que eu queria na época, financeiramente e tudo mais, eu falei, cara, eu tô bem novo ainda, tinha 27 anos, mais ou menos, 28. E eu falei, agora eu quero fazer uma coisa que, além de dinheiro, me dê prazer. E aí, minha família, meus pais são estrangeiros, gostam muito de cozinhar, empreendem também em gastronomia há mais de 20 anos. Eu tenho família lá na Itália, minha mãe é italiana, que tem mais de 100 anos negócios gastronômicos lá, aberto. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer agora por prazer mais do que por dinheiro. E aí, eu falei, quero estar envolvido com comida. Né? Então, comecei a canalizar todos os meus empreendimentos em coisas relacionadas à comida. E aí, empreendi, fechei, quebrei, abri outro e também fui trabalhar na indústria para entender, né? Porque a gente tem a falsa impressão que se a gente tem uma habilidade muito forte, ela é a garantidora de tudo. Então, sei lá, eu cozinho muito bem, então não tem como dar errado. Ou, sou muito bom vendedor, meu marketing é excelente, eu pego qualquer marca e vou levantar. Mas aí tem a parte financeira, tem várias outras partes que, né, você empreender na gastronomia é multidisciplinar. Eu acho que muita gente se engana aí, já é até um primeiro passo, assim. Todo mundo acha que por uma habilidade ou duas muito boa, você vai conseguir levar as outras para o seu negócio, e não vai. Né? E aí, com isso eu fui aprendendo, eu resumi o que eu aprendi em 15 anos. Né? E aí, fui trabalhar na indústria, vi aonde eu errei várias coisas, olhando organizações, né, mais estruturadas, e voltei a empreender. E também, não só isso, eu consegui criar uma matriz que fosse aplicável para vários negócios. Então, comecei a dar algumas mentorias também, presenciais e online também, para pessoas que queriam começar. Então, eu dava as premissas do que é um negócio, do que é uma ideia, do que é uma empolgação da gente sair daqui e comer num lugar e falar, pô, isso é uma excelente ideia, bora abrir, né? Que é o que mais acontece. Então, é basicamente isso. E aí, nesse meio do caminho, de novo, conheci a Carol quando era diretor de marketing de uma empresa. Ela era prestadora de serviço lá também. A gente teve essa interlocução. Depois fiz algumas coisas de audiovisual também para uma produtora, tudo voltado à gastronomia sempre. Por mais que eu tivesse vários canais acontecendo, desde o empreendimento próprio, um outro que eu sou sócio, uma mentoria que eu dou, ou um programa que eu fazia no YouTube visitando restaurantes, tudo era sobre gastronomia. Era a premissa da minha vida. Eu quero trabalhar com coisas relacionadas a isso. E uma coisa vai somando a outra, assim como é hoje, né? Então, hoje a gente tem lá o podcast, que então ela idealizou, me fez o convite e a gente está lá junto. Mas fora o podcast, a gente, de novo, acabou cruzando em outras coisas que a gente vai acabar falando aqui, né? E aí, no meio tempo, de novo, eu tenho desde participação de negócios que eu ajudei a criar, até negócios que são 100% autorais meu, tipo a cafeteria que eu tenho. Qual o nome e tudo dessa mais. cafeteria? É o Cafezinho Leblon. Na verdade, é um cafezinho, o nome é esse, né? É uma cafeteria pequena, takeaway lá no Leblon,
que agora já tem uma unidade Botafogo, aí tem um cafezinho Botafogo, e que a gente agora vai expandir dentro do Grupo Arca. Muito legal. O André falou um ponto legal, né? Que sempre tem. A Luma passou muito por isso. Que quem cozinha bem fala assim, você tinha que ter um restaurante, você tinha que ter um restaurante. Só que aí você vai ver que são outros 500 quando você começa, né? A gente começou junto, então a gente passou esse processo de aprendizado meio que junto. Ela já tinha uma noção mais ou menos que fez gastronomia, fez nutrição e tal. Então a gente já tinha uma noção que tinha que precificar, que tinha que calcular zero, né? Mas, ter assim, ficha técnica. ficha técnica. Só que eu sou apaixonada pela gastronomia. Então, assim, eu sempre vou ver um produto lindo, maravilhoso, vou pensar na florzinha, vou pensar no... Você é né? do produto mesmo. Aí Sim, ele fala, sim. meu filho, isso a gente não vai ter lucro nenhum, não sei o quê, vamos mudar isso aqui, vamos fazer aqui. É, mas eu gosto tanto. Mas é isso, são os opostos complementares, né? Então, na hora de escolher um sócio também, né? Você tem que ver quem vai te complementar. Ele tem habilidades que eu não tenho, que é fundamental para o negócio. E a gente está vendo hoje que, como a gente está querendo crescer, que tem habilidades que a gente nem eu nem ele temos. Sim, vai ter que entendeu? Então, terceirizar. vai ter que ver outra ou terceirizar, outra forma, né? De agregar isso. Então, para o negócio dar certo, não adianta você achar que, como você falou, sabe cozinhar, então vai dar certo. Não, sabe só finanças também não. Tem muita gente que eu percebo que tem dinheiro, investe 1 milhão no restaurante e tal, é lindo, já vi alguns maravilhoso. casos. E você fala assim, vai quebrar. Vai quebrar. Eu também vi A longo bastante, prazo. assim, já vi. É muito comum, né? Sei lá, vi amigo meu abrindo uma hamburgueria, eu falei, ei, como é que tá tudo aí e tal, a precificação tá precisando de alguma ajuda, que eu sabia que ele não era do ramo e tal. Aí ele falou, não, pois é, então, a gente inaugura amanhã. Aí eu falei, mas você viu tudo, a precificação tá precisando de alguma ajuda, alguma coisa assim? Não, agora eu vou ver, agora eu vou dar uma olhada nisso. Pô, tu vai inaugurar amanhã e vai dar uma olhada se os preços estão batendo, se tá tudo certinho. Ou até empreendimentos de maior investimento, assim. Já cansei de ver eu moro no Leblon, lá no Leblon, abrir restaurante, conheço o dono, falar, pô, e aí e tal? Ele, agora a gente tem que ver o que a gente faz aqui pra chamar gente pra cá agora. Caraca. Tipo assim, agora que tu botou 2 milhões aqui, né? Você vai ver o que você Eu faz. trabalho muito antes de Então, começar. assim, eu vejo que existe muito mais pessoas com dinheiro para abrir um negócio do que pessoas para tocar um negócio, né? Não é à toa E que é isso muito diferente, né? A gente fala muito sobre isso hoje. Porque a parte operacional da execução, cara, você não pode negligenciar de momento nenhum, assim, né? Porque é tão quão importante o dinheiro que você está colocando lá. Se tal mais. Porque é o que vai, Exato. na verdade, remunerar o dinheiro que você investiu. Sim. Lá Né? vocês já estão hoje com quantos episódios no podcast? A gente tá fechando... A gente publicou, acho que o 29. 29? A gente tá mais ou menos junto aí, né? Que a gente começou junto. A gente fez vai 20 até ano o passado, 35 já gravados. E aí, então a gente grava... A proposta era a gente gravar 22 por ano. Sim. Né? E aí, esse ano a gente gravou 17. Né? Mais ou menos. Perdi as contas. A gente ficou devendo aí alguns, mas por conta desse turnaround aí que tá acontecendo... Não, por que eu tô perguntando isso? Porque a gente aqui também já tá no 28. E a gente já conversou com várias pessoas, contando o início e tal, as histórias. E a maioria, tipo, hoje a empresa performou, já tá no outro patamar e tal. E a galera não tinha grana pra começar. Sim. E o negócio performou porque teve aprendizado, trabalhou em algum ramo de alimentação. Teve um aqui que falou que trabalhou na hamburgueria, aprendeu toda a logística, a gestão e, pô, agora eu vou abrir minha pizzaria. E o negócio virou. E hoje tá com 50 e poucas unidades e tal. E vocês percebem isso também? Que não é o fator dinheiro que dá o sucesso ou Eu acho o que fracasso do ajuda, negócio? né? Obviamente, você ter o dinheiro ajuda. Porque se você tiver uma aptidão a fazer aquilo bem, você vai entregar o melhor pro seu consumidor, né? Mas não é o fator determinante. Eu acho que o esforço ali, a vontade, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter um objetivo muito claro daquilo que a gente quer fazer, né? É exatamente o que o André falou. Pelo dinheiro, você não chega em muitos lugares. Você chega até um certo nível, né? Depois você desmotiva, você vai buscar outra coisa para te saciar. Porque dá tanto trabalho, Dá a verdade muito. é essa, né? Não é Na verdade, glamour, eu nem acho que é o melhor lugar para você só olhar para dinheiro, né? Porque ali Tem que ter a tem que ter outras paixão coisas junto, envolvidas. né? Mas claro que dinheiro é importante, mas eu diria de novo que quando eu penso num novo projeto, dinheiro é o de menos. Porque eu tenho pessoas para ligar. Não é porque eu tenho, mas existem pessoas que, se você tiver um projeto estruturado e, principalmente,
ter quem vai tocar esse projeto, cara, não vai faltar investidor. Mas isso que é legal Essa também que é a dizer. questão também da galera que tá começando. Como é que ele conecta com esse cara pra ter alguém ao ponto de investir? Para mim, né? ele tem que saber o que quer fazer e como fazer. Como todo negócio, né? Cara, não tem porta fechada pra isso. Se você tem, de novo, um negócio estruturado, não é assim, olha esse logotipo que irado que eu fiz. A foto vai ser mais ou menos Não, assim que eu vou ver. e- Não, um negócio, um business plan E estruturado. principalmente hoje, assim, a gente estava exatamente falando isso. Cara, há 3 anos atrás, na pandemia, não se falava em venture capital, né? Os bares, os restaurantes, os negócios de food service não tinham acesso ao dinheiro. Ao dinheiro de pessoas que estão a fim de investir. Mas olha o quanto isso está sendo falado. Hoje em dia tem fundo, Olha, né? olha os fundos que foram criados, Fundo de olham as investimento. grandes holdings que estão aí. A gente está lá também na Arca como uma holding hoje que investe em marcas também. Então, assim, é uma questão agora de entender qual é o melhor parceiro, o melhor sócio que você quer para o teu negócio. E, obviamente, ele também entender quais são as suas intenções daquele negócio, né? Se aquilo tem que ser, de alguma forma, perene. Não adianta ser um castelo de areia. Exato. né? Então é basicamente isso, é formatar uma ideia, e ideia também, sem ser testada, não vale Vale nada. nada. Quando eu fui para o Vale do Silício, quando eu fui para São Francisco estudar inovação lá, o pessoal chegava lá nos Estados Unidos, às vezes um cara lá falou pra gente, da Câmara de Comércio lá de São Francisco, ele falou, cara, esse brasileiro é engraçado, chega aqui com a ideia embaixo do braço, a gente pergunta qual a ideia e não quer mostrar. Só quer mostrar quando tiver um investidor na mesa. Cara, mal sabe ele que ideia, a gente tem milhares aqui. Mas assim, quanto vale a sua ideia? É só uma ideia? Vale 1 centavo. É uma ideia testada? Já vale um pouquinho mais, né? Uma ideia testada e comprovada já está dando lucro em escala pequena? Pode valer 1 bilhão. Então, assim, ideia por si só não é nada. Então, assim, você já testou? Já testei. Está precisando escalar, né? Não, e é muito mais, porque às vezes Tem não resposta? é. E principalmente fundo, ele olha quem está na frente do negócio, claro. Mas ele também quer exatamente saber o quanto você já se desprendeu daquilo para aquilo ter vida própria, para que não dependa daquela pessoa. Porque a gente tem essa mania de, não, a ideia é minha. Cara, solta isso, joga pro universo. Porque não é assim que você vai escalar um negócio. Se depender de você, não é escalável. Não é. Exato. Né? Então é isso que o fundo olha muito. E esses movimentos que eu fiz também ao longo do tempo, eu aprendi muito. Porque eu também aprendi a negociar com essas grandes instituições aí de venture capital, venture debt, family offices, enfim, para buscar esse dinheiro, para a gente poder crescer o negócio lá que a gente estava criando, sabe? E a gente não é disciplinado e nem instruído a isso. Né? Acho que Então, Em momento nenhum, o primeiro passo é você ter a tua ideia e você começar pequenininho, como a gente começou dentro de casa. No meio da pandemia, Sim. a gente teve a ideia da Ruth, que hoje a gente está franqueando, e a gente falou assim, cara, como seria a nossa empresa? A gente sentou no sofá de casa e falou assim, Projetou pra frente o que ainda nem existia. é porque Aí, e gente- também tem isso, de repente o que manda o figurino não é o que cabe para você naquele momento. exatamente, né? a Ruth não é do jeito que a gente botou no papel lá dentro de casa. A gente viu que os clientes não queriam aquilo que a gente achou que era maneiríssimo, entendeu? E Eu tem tive- um pouco essa miopia. A gente teve- tende a não fazer tem? isso, tem. E ao longo do tempo eu falei, não, Não, o mercado e tem o outra mais necessidade. importante é exatamente isso. Você abrir o seu negócio e continuar observando o consumo do mercado. Porque a gente começou de uma forma e eu falei, cara, isso aqui não vai E performar é por exatamente muito o que o André tempo. falou, é um pouco da nossa vaidade também. O negócio não é a nossa. A gente tende a transferir o negócio como se fosse a gente mesma, né? A gente projeta no negócio aquilo que a gente quer pra gente. E não necessariamente, vai te se eu dar achar resposta. bonito a caneca É. preta, é o mercado que é azul. E eu tenho que me despir dessa minha vaidade pra aceitar que tem que ser azul, sabe? Sabe o que aconteceu com a gente? Estava falando disso hoje. Eu criei um restaurante saudável. Então, a ideia era o quê? Se é saudável, tem que ter ingredientes saudáveis. E aí a gente falou assim, não, no nosso restaurante não vai ter refrigerante, porque refrigerante não é dentro do conceito saudável. E a gente falou, não vai ter vários tipos de suco, a marca tal, maravilhosa e tal. E o cliente chegava, eu quero comprar a sua comida, eu acho legal, mas tem refrigerante? Não, não tem, porque a gente é saudável. Pô, então eu posso ir ali embaixo comprar e comer a sua comida? Eu falei, cara, a gente tá perdendo dinheiro, por que não? Os clientes lógico. querem, não sou eu que vou educar o cara que ele vai tomar ou não. Então acabou entrando o refrigerante, né? E ó, a gente queria ser o expert em salada, ia ter todos os tipos de salada. O mercado não quer salada todo dia, toda hora. E até porque é isso, assim, e tem o risco do nicho muito específico, porque você perde aquela parcela daquele consumidor que quer simplesmente comer salada uma vez na semana. Sim. Né? Que Exatamente. quer Não é tão radical. a segunda sem carne ali. Né? Então, por que não? Né? Então, Você assim, já vai fechar a porta para esse exatamente. cliente? Aí a gente foi abrindo. Hoje eu falo assim, o conceito da Ruth é comida
saudável, comida de verdade, para qualquer tipo de pessoa. Então, eu pensei na mãe que quer botar um arrozinho com feijão, leguminho para a criança comer. Vai ter a salada da mãe, low carb lá, detox vegana, porque ela tá na dieta dela. E vai ter o sanduíche de mignon do marido que vai sentar junto para comer, entendeu? Sim. Então, a gente tem para todas as horas do dia, né, para vários tipos de público, dentro de uma alimentação saudável. Até porque dentro do saudável é muito relativo, né? Tem gente que saudável é não comer açúcar, tem gente que saudável é comer pouca caloria, tem gente que saudável enfim, desembrulhar não menos, comer né? gordura. Tem gente que saudável é só comer orgânico, tem gente que saudável é ser vegano. Olha só, tem gente que saudável... Olha quantos públicos, você não vai conseguir atender todos. Não vai. Ou você parte da premissa que é o seguinte, independente do que você esteja comendo aqui, foi feito de uma forma mais saudável. Exatamente. Então, assim, o sanduíche é de embutido lá? Não, Presunto, é frango mesmo, é mignon, é carne mesmo, não é processado. O pão é integral, entendeu? Tem o alface, tem o tomate, não sei o que. Então, é o mais perfeito, é o mais saudável de todos os sanduíches? Não, não é. Entendeu? Mas você já deu um primeiro passo, você tá comendo comida de verdade, né? Então, a gente pensou nisso. Não é o extremo. Tem restaurante que fala assim, vamos comer só vegano, só orgânico. Cara, mas pra você escalar um orgânico, você ter o tempo todo, todos os ingredientes... Tudo depende do seu objetivo de posicionamento de marca e o que você quer com a marca. Se você quer ter o seu bistrô, que você vai botar um umbigo lá e vai assinar e vai falar que é isso e tal, e porque pra você, se esse negócio tiver um tamanho de X coisa é o suficiente e é o seu propósito lá, não tem nada errado. Você vai não, mas se você quer transformar isso numa fábrica depois e vender comidas nos supermercados, você tem que ir por outro caminho. Se você quer abrir franquias, você vai ter que ir por outro caminho. Então, o mesmo assunto, dependendo do caminho que você quer no futuro, o mesmo assunto tem total diferença. Então, a pizza... Tá bom, você quer o quê? Eu quero ter a melhor pizza do Rio, eu vou fazer a pizza, só vou abrir 4 vezes por semana, sempre vou estar na loja. Tá bom, esse é um conceito. Não, eu quero abrir várias pizzarias. Então tá bom, então é outro tipo de massa, é outro tipo de forno, outro tipo de comunicação. Depende das respostas. Não, eu quero ter uma indústria de pizza, eu quero vender pizza no supermercado, congelada, eu quero ser a maior da América Latina. É outra coisa, é tudo pizza, mas são caminhos completamente diferentes. Então, o pessoal que tá em casa, que quer, sei lá, fazer pizza, antes dele chegar e fazer a pizza dele, você tem que saber onde que ele quer chegar. Fazer pra quem? Pra quem, né? A gente sempre fala isso, né? Isso é a premissa de todo negócio. É o quê, por quê e pra quem, né? Então, você não sabe responder isso, nem começa. Porque aí é o entusiasmo, que nem o André falou. Você foi picado pelo bichinho da vaidade ali, que alguém falou que você faz isso bem, e você já quer, enfim, tornar isso um mega negócio. O pra quem é o primeiro de tudo, assim, qual o público que você quer atingir, porque ele que vai determinar qual é o seu produto, qual é a sua comunicação, se o seu logotipo é bonito ou não. Como é que você vem com um logotipo e uma foto de um negócio antes de me falar quem é o público? Sim. O logotipo pode ser lindo, plasticamente falando, mas ele conversa com o seu público? Não sei qual é o seu público. Transmite a mensagem que você quer passar da sua marca, isso né? é um pouco assim, acho que majoritariamente todo mundo faz isso. Pensa logo na identidade visual, na marca, para depois criar o produto, né? Exato. Acho que e depois ver o público. Então, assim, de novo, tudo parte do público. Fala para quem que eu quero fazer, seja lá o que for, né? Então, vocês lá, eu quero fazer comida saudável para que momento, de que pessoa? Porque é momento e pessoa. É para quem trabalha por aqui. Então é para quem trabalha? Tá, então é no momento de trabalho. Não, é para quem está passeando? O Città América é um shopping de passeio, fim de semana? Não é. Né? Então é para ser, para atender cotidiano. Se atender cotidiano, já tem as premissas aí. Já tem premissa de velocidade, já tem premissa de ticket médio, já tem várias premissas. Né? Então adianta você fazer um negócio lindo, maravilhoso, igual você viu uma vez que você viajou e é de fim de semana, não, você não precisa daquilo. Você precisa de outras coisas, né? Mas olha só o que a gente está falando, né? A gente falou de vários pilares de gestão de negócio e que nem todo mundo tem essa informação, né? Então, de novo, voltando para acho que o plano central aqui da nossa conversa, é o podcast mesmo como fonte de informação, né? De descoberta, de incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque dos 20 e poucos episódios que vocês têm, igual a gente lá, tem muita história ali, tem muito know-how, né? Tem muito o que foi e o que não foi. Então, acho que é muito educacional mesmo, igual você falou, né? Ou minimamente uma fonte de informação para buscar se aprimorar. Então, no episódio que a gente fez com o Danilo, até mesmo com
o Erson Labotti, né? Ele fala sobre a ajuda do Sebrae, o quão importante a gente que está empreendendo, né? No Brasil, principalmente, que não é uma coisa fácil, buscar esses acessos, porque existem esses núcleos, esses lugares, essas instituições, né? Que não só a gente aqui também que está passando essa informação, mas existem essas portinhas mais técnicas que eu acho que é importante a gente que quer se desenvolver no negócio também buscar se especializar, né? Não é só o know-how, o skin the game ali, o suor que vai fazer a gente pagar os nossos boletos. Se a gente quer, de fato, ser gestor e donos de negócio, a gente minimamente tem que saber genericamente algumas desses pilares aí que a gente está falando: financeiro, administrativo, marketing, você comercial. tinha que ser especialista em alguma coisa, né? Hoje a gente não precisa ser especialista em nada, né? Nem na nossa pessoa física. Eu estava exatamente ontem sentada numa mesa com um grupo de hamburgueria falando sobre isso. Falei, gente, assim, hoje você não precisa se apresentar e falar que você é o dono do restaurante. Assim, você é você. O que tem por trás de você pode ser motorista de Uber, você pode ser executivo numa empresa, você pode ser dono de restaurante, você pode ser podcaster, você pode ser tanta coisa, né? Que a gente tem que se encaixar, de fato, nessas caixinhas. Mas eu acho que a profissão do futuro, né, o executivo do futuro aqui, é o generalismo mesmo e com minimamente uma intenção de fazer bem o negócio, que eu acho que é isso E tem que ter mais ou menos uma isso vem muito de fora, né? Uma gestão total do negócio, né? Eu sei fazer comida, vou contratar só motoboy. Teve uma época que eu queria... Quando surgiu aqueles nail bars, sabe? Tipo, manicure, né? Um lugar só de manicure ali, de mulher, porque antes era o salão e depois começou... Isso foi um boom em 2014, 2012, alguma coisa assim. Teve vários. Tipo Barry's da vida, né? Depois fechou tudo. Porque não é fácil manter aquele negócio ali. A gente cai vou abrir, porque eu sou mulher, enfim, não é assim. No final, não é assim. Eu me lembro que eu falei pra minha mãe, eu vou investir. Nessa época eu trabalhava numa multinacional, tava bem lá. Eu falei, vou começar a diversificar um pouco minha receita. Minha mãe, Caroline, você não sabe fazer unha. Como é que você vai abrir um negócio? E aí, daquilo ali, eu tomei pra minha premissa de vida, assim. De fato, eu não preciso ser especialista em fazer unha, em ser manicure. Mas, minimamente, eu precisaria entender, até para eu também direcionar, ou entender se meu público está bem assistido, se aquela profissional era a que eu precisava. Então, assim, acho que é um pouco disso, assim. Trouxe esse retrato, mas muito porque a gente está falando disso aqui, né? Então, eu acho que não é só o impulso e a vontade né? Eu acho que a gente minimamente tem que ser genérico um pouco. Eu estava lembrando aqui que o quanto o podcast é importante, tem sido muito importante, né, para trazer informação, abrir esse leque de informações, né, para chegar a todo mundo. Eu fiz um curso eu não vou nem falar porque depois eu vou criticar, mas assim, o cara é top de linha, tá, né? E eu adoro ele, os caras, né, que fazem curso de vendas. E aí eu falei, poxa, eles são sinistros, eu preciso fazer esse curso. Quando eu fiz o curso, todo o conteúdo já estava no podcast, que eu falei, gente, eu já cansei de ouvir eles falando isso. Eu já cansei. Comigo. Eu fiz uma mentoria que eu falei assim, gente, foi meu pior dinheiro empregado da vida. Sim. O pessoal não valoriza, né, o conteúdo de um podcast, porque é gratuito e acaba não valorizando. Não, cara. E é a escola da vida, né? No final é o que de fato a gente está fazendo. Eu tava lembrando aqui também, quando vocês falavam, né, quando a gente decidiu abrir um negócio, eu comecei a tentar buscar informação. E aí eu lembro que o único podcast que eu achei era do Jorge Frangulhos, estava da Oakberry, a Oakberry estava startando ali, explodindo. E aí entrevistaram ele no podcast. Foi o único conteúdo que eu achei. Hoje em dia tem vários, né? Isso eu tô falando de 2018, talvez. E o quanto essas pessoas são acessíveis. Porque a rede social é o que assim, na verdade, hoje nada te separa dessas pessoas, né? Antigamente a gente tinha que ter telefone, ou ir na porta, ou e-mail. Então o Alfredo Soares conta uma história que eu acho sensacional da Magazine Luiza, tá até no livro dele. Que ele fez de tudo para conseguir encontrar o cara, para conseguir, né, dar o cartão dele para eles tentarem alguma coisa. Hoje em dia, você manda uma mensagem. Se o cara vê... Eu fui com ele para essa viagem que eu comentei para o Vale do Silício, foi com ele. A gente foi numa missão de brasileiros lá, ver inovação e tal. Ele foi na minha turma também. Mas, basicamente, eu acho que é isso. Assim, o podcast eu acho que o mais importante aqui, que no geral, né, claro, tem vários tipos de podcast, mas é um podcast, ele desconstrói um pouco aquele pitch de venda, né? Porque nas redes sociais está se vendendo, quando você fala na sua rede social do seu CNPJ, você tem um objetivo, um call to action ali. Você quer levar o cara no seu restaurante, você quer fazer o cara provar, você quer se posicionar em algum lugar.
aqui quando a gente está falando, em tese, na maioria dos podcasts, as pessoas acabam, de novo, trocando sobre o cotidiano. Né? É aquele network que você fazia antes só no WhatsApp, eu ligava para alguém, igual as pessoas que foram lá no nosso podcast são pessoas que eu falo cotidianamente, assim, geralmente, né? Então, sei lá, o Portugo que foi lá, ontem estava falando com ele, foi lá comer a pizza lá na pizzaria, aí ele perguntou de embalagem, eu perguntei como é que ele está fazendo, eu perguntei como é que ele vai expandir, e aí a gente falou disso no microfone. Então, assim, a gente, acho que o rico do podcast é quando a gente traz essas entrelinhas, porque aí realmente quem está interessado consegue captar ali e tirar, de novo, essa miopia de que tudo é maravilhoso, tudo é gigantesco. Você vê, realmente, restaurantes gigantescos, marcas gigantescas que trocam dinheiro. Que está em break-even, que está em prejuízo. Aí você acha que só porque o cara está num ponto bom, que ele está arrebentando, e que você mal sabe que aquilo ali está... Se você for entrar nas nuances da gestão, cara, tá tão obsoleta que você fala, cara, isso aqui precisa de uma mudança de 360. Assim. Exato. Então, assim, a gente, né, e fora os momentos. Então, sei lá, é isso. Eu acho que, de novo, as pessoas se motivam e se espelham em pessoas ou em marcas que não necessariamente são saudáveis. Né? É isso que eu quero dizer. E o negócio de comida é negócio de margem pequena. É difícil, né? O bom de comida é porque você faz um arroz e não sei o que e a margem é gigantesca. Não, tudo bem, o markup é gigantesco, mas a margem que sobra, você tem, pouco, né? É um negócio para no final do mês, se você for excelente gestor num excelente negócio, te dá 15% a 20%, né? Com raras exceções mais que isso e com muitas que não dão, né? Então, assim, é isso. Então, se você não estruturar bem, você dança num desperdício, já vai metade. Se você não estruturar bem o imposto que você paga, né, se você não planejar bem, já vai outra metade. Então, assim, aquilo, né? Faturamento não é resultado. Exatamente, faturamento não é resultado. E aí você vê todas essas franquias falando de fature milhões, né? E quanto que sobra de líquido, né? Esse não é difícil falar. Né? Então, assim, tá meio parecido com 6 em 7, né? Sim. Vocês não estão achando? Você tem que investir pra chegar eu tô achando esse discurso meio, enfim, de repente, tá ficando ruim. A estratégia tá pareando ali. Mas isso, e aí exatamente isso, assim, a gente tava falando sobre o que vem, né? Essa transformação. Eu acho que a gente já gastou, né? Esse discurso agora caiu. A galera agora que quer investir o dinheiro mesmo, como você falou, que tem o dinheiro, quer ver o resultado. E aí quem tá na frente daquilo ali, quem tá executando aquilo ali, eu acho que hoje é o que mais importa, junto com o resultado. É um grande ativo, né? Quem tá por trás. Quem tá por trás. Então, assim, eu acho que quem tá buscando hoje uma franquia, porque também, com certeza, você deve ter esses ouvintes aqui, como a gente tem lá, pessoas que também estão vendo os episódios das pessoas que a gente tá ali entrevistando para ver se investe naquela marca ou não, né? Então, eu acho que é muito importante também a gente dar foco nisso, cara. Faturamento, cuidado com essa história do faturamento somente, porque no final você pode estar gastando muito dinheiro, trocando dinheiro. No final é isso. Assim, né? Se estiver trocando ainda, tá bom, né? E assim, a gente tá vendo, né, o mercado de franchising crescendo cada vez mais e mais, e eu tenho certeza que vai crescer muito. É um mercado que eu também impulsiono, sou entusiasta, empreendo, inclusive. Mas a gente tem que estar olhando, né, em quem a gente está transferindo essa nossa responsabilidade de entregar o nosso dinheiro, porque é um investimento. Sim. Então, acho que é importante, vocês que estão ouvindo aí também, busquem os melhores grupos aí, busquem mais informações sobre, porque... Não, eu acho que é isso. Só da pessoa que assistir ter um alerta de que não é tão automático, né? Não é tão na vontade, né? A vontade, de novo. Eu tive lá com uns 20 e poucos anos, tive no começo, tive um monte de vontade e nenhum desses negócios, claro que tudo soma, tudo é experiência para eu chegar onde eu cheguei hoje. Mas nenhum desses tão de pé até hoje, lá de trás. Né? Mas foi tudo uma somatória. Então, assim, hoje você tem a oportunidade de já encurtar algumas surpresas, porque muitas vezes você tem um recurso único, você tem um gás único para fazer um negócio que você não pode errar. Então, assim, tem hoje, através dos podcasts, muita informação que não é informação de venda. Eu não estou vendendo nada aqui. Estou falando como é que é o negócio. Né? E aí tem outras pessoas falando também. E aí você vai somando, você vai criando alerta e fala, caramba, é mesmo. Então, já aprendi, vou pensar em público antes. Eu vou falar com o meu amigo lá, que estava ontem tomando uma no bar, e ele falou que bar é excelente. Mas que público que é?
né? Então já vou começar. É isso. Isso já é muita coisa. Né? Você não precisa falar pro cara, vou te dar aqui, sei lá, um negócio de 5 mil reais pra te ensinar. Não, isso já é muito. Não, Fazer o cara é pensar já é muito. isso. E o grande ouro do negócio hoje é o tal do CRM, né? Que a gente tá falando aqui, que é o relacionamento do cliente mesmo. É como você vai fazer esse cara... Já falei tanto isso aqui no podcast, a galera não leva a sério. Mas no final, as relações é o que importa, né? É como você tá se relacionando, como tá o relacionamento com o seu público, a experiência do cliente, o que o cliente está te dizendo, exatamente o que a gente estava falando, as respostas que o cliente dá é aquilo que, obviamente, você vai filtrar, porque não se aplica a tudo, mas é muito importante hoje você ter um gerenciamento disso, né? Eu queria agora trazer uma dinâmica, assim, mais divertida, que são a profissão. No nosso caso, a gente faz podcast, mas a gente não vive só disso, né? A gente tem outros negócios. Vive disso, né? Mas... É pura diversão, né? Mas, claro que daqui saem negócios também, né? Então, as pessoas entenderem o objetivo do podcast, que pode ser profissão, pode ser educacional, pode ser network, pode ser várias coisas. Então, queria saber de vocês, assim, dá para viver disso? Que forma que a gente consegue monetizar isso? Nem sempre é dinheiro, né? Mas a profissão podcaster, né? E se já teve algum perrengue, sabe? De vocês, assim. Porque a gente já tem alguns casos para contar. Tá falando especificamente sobre o podcast. Sim. Eu acho o seguinte, eu vou falar, depois ela pode completar também. Mas assim, pelo menos, a gente ainda nunca sentou para falar que o Food SA fosse ser a nossa fonte principal de renda, nem mesmo uma fonte de renda, né? Claro que se você conseguir fazer ele empatar de alguma forma, né? Porque é um investimento, né? O Food SA, quem já viu lá, é feito no estúdio, esse estúdio cobra diária cada vez que a gente vai. Então, a gente acabou de falar que vamos fazer 40 episódios, são 40 diárias que foram pagas ali, tem um investimento ali. Mas o investimento que eu falei que até então tem servido como o nosso próprio investimento de marketing pessoal e de network, né? Para a gente manter as nossas relações de negócio. Porque fora daquilo ali a gente faz outras coisas. Mas daria para transformar aquilo ali em algo remunerado de fato e viver daquilo ali? Não é o nosso propósito, mas é óbvio que existe esse formato. E para isso eu acho que é igual qualquer canal de comunicação. Qualquer canal de comunicação é remunerado desde o momento que tenha uma audiência relevante, tanto em número quanto em qualidade, né? Então, quando você vai trazer qualquer anunciante ou alguém que aporte dinheiro no seu canal de comunicação, o seu bem mais valioso é quem está te assistindo. Pode ser tanto em relação a número, ou às vezes nem é número, mas é muito relevante. É um público muito relevante para as marcas que vão aportar dinheiro ali. Então, assim, se alguém quer fazer um podcast para que isso realmente gere dinheiro e o dinheiro vir de outras marcas ou de outras pessoas, essas pessoas ou marcas vão querer entender com quem que você está falando, né, em relação a volume de pessoas e qualidade de pessoas. Então é isso. Assim, a gente fez o nosso podcast lá para um nicho de mercado, né? A gente ouve que grandes executivos trocam ideia lá sobre os nossos podcasts, né? Eu já fui participar de reuniões que as pessoas falam, pô, te conheço de algum lugar, acho que já vi um negócio de podcast seu. E isso já valeu. Já valeu o investimento, porque o propósito era esse. E é isso, dá um pouco também de relevância, né, pra gente. A gente que tá ali levantando a bandeira do food, hoje o André na frente de uma marca, eu no back-office ali de uma holding que investe em marcas e que trabalha com marcas, nos dá essa relevância de poder falar. A gente hoje é proprietário do discurso que a gente está vendendo, né, de alguma forma aqui. Tá não é simplesmente uma pessoa que não né? sabe o que está falando, sabe? Então, eu acho que também é isso, valida a gente, né? sabe? Eles sabem. E aí lembra do exemplo da pizza, porque aquele exemplo é para tudo. É pizza para quem, é para quê. Então, assim, é podcast para quê? Pro que a gente quer, tá perfeito. Tá funcionando bem, juntou né? um monte de pessoas que a gente queria, a gente conheceu, a gente criou negócio a partir dali, que a gente vai falar já. Mas se fosse só para aquilo, não vou fazer mais nada, eu quero ser podcast, não, aí teria dado errado. Mas a gente não criou para isso. Então, de novo, a pizza é para quê? Para virar uma indústria de pizza pro supermercado? É para ter uma autoral? É para ter várias unidades? Pro que a gente se propôs, tá lá. Sim. É aquilo mesmo. Eu já fui questionada, não sei se eu te contei, mas sim. Eu vou montar um podcast.
Mas por quê? É. Mas você Essa vai falar pergunta do que você sempre- sabe e as pessoas vão roubar sua ideia, vão só roubar seu conteúdo. Não vão roubar. Não, mas se você vai falar do seu restaurante, né, como é que você fez para chegar assim, as pessoas vão pegar essa informação, vão fazendo delas e vão virar seus concorrentes. Já escutou isso? Eu já escutei. Não, eu acho que a pergunta que eu mais escuto é o que você quer com isso, né? Ah, mas tá, você vai lá falar, mas o que você quer com isso? O que você ganha com isso? Gente, Eu tenho essa visão networking. também. Exatamente. Assim, conhecer e são coisas que a pessoa pessoas. não valoriza. não. E aí você acaba passando o conhecimento que você tem e em troca você tem que entender qual é o pagamento de cada coisa ali, né? E não necessariamente monetizar o negócio, né? Aí, tipo, aqui no estúdio chega a pessoa assim, mas em quanto tempo vou demorar pra monetizar meu canal? Eu falei, cara, talvez nem monetize seu canal. Eu falei, mas eu vou ficar pagando e o negócio não se Já tá com a banca. mentalidade Falei, errada. então, você vai bancar o seu negócio de outras formas. Você já tem suas fontes de renda e tal. Sim. E aqui é um ponto pra você aprender também, que a gente aprende muito conversando. Gerar negócios, que você tá mexendo com todo mundo do seu Sim, nicho. todo mundo. Então, pessoas que talvez nem te conheciam, passam a te conhecer a sua história um pouquinho, minimamente, e aí às vezes vira até teu amigo pra tu ir pra um E bar. é isso, assim, com certeza vocês também são assim. Às vezes a gente tá ouvindo tanto um podcast que você vê a pessoa na rua e fala, nossa, super conheço. Meu amigo, toma café comigo todo dia. E é muito engraçado, porque esses dias eu tava em casa, aí um amigo meu falou assim, cara, acabei de ouvir seu podcast, lembrei de te falar isso, isso e isso. E a gente não tá se vendo há 1, 2 anos, mas assim, é isso, assim, a gente tá na vida das pessoas. E a gente às vezes nem sabe. Nem Eu falo assim, sabe. poxa, acho que o podcast não tá dando certo. É. Porque eu tô gastando dinheiro, tô tendo que pagar episódio por episódio. E tal. Exato. E aí, quando você tem essas respostas, fala assim, nossa, a gente recebeu um pessoal de cookie, né? Lembra? Foi. Eu falei assim, não, a gente tem podcast. Não, eu já assisti todos, eu Todas. adoro. E Foi. tem me ajudado bastante. Eu falei, nossa, Sim. que legal, está chegando. E a gente, no nosso, assim, a gente sempre coloca lá uma mensagem final e tal, não sei o quê. Aí teve uma que a gente foi agora, que a Marina, inclusive, ela é excelente, assim, a história dela é fantástica. Que tem poucas mulheres, inclusive, né? A gente também precisa falar sobre isso. Tem poucas mulheres nesse ramo de alimentação, agora mais, mas ainda assim, muito num cenário de patisserie, né? Tem ainda um lugar meio lúdico feminino. Como empresário executivo mesmo. Como empresária executiva, mas assim, acho que mulheres precisam ocupar mais esse espaço, né? De protagonismo no food, porque, de novo, acho que foi até intencional mesmo eu chamar o André, né? A gente estar junto ali, acho que vocês também, porque geralmente as pessoas vão... O mercado food service é majoritariamente masculino, né? Então, eu escutei muito isso, eu acho que também isso foi um pouco da motivação, sabe? De querer abrir o microfone e começar a falar também, por que eu não posso falar? Com certeza. Né? Qual foi o pior perrengue que vocês já passaram? Cara, perrengue em si, eu acho que não, até porque o estúdio, ele super nos suporta nessa a gente questão, plug and né? play, a gente chega lá só pra gravar, então essa parte já, acho que eu gravo outras coisas, geralmente os perrengues estão vinculados a isso, né? Caramba, equipamento, a luz, Não, mas o sei lá o quê. convidado nunca deu perrengue? Não, a gente Graças a Deus, não. teve um evento que, teoricamente, a gente teria que desmarcar por conta de uma entrevista do Bolsonaro, que ia ser top secret. E eu ficava lá o segundo todo e o cara tava vindo de São Paulo pra gente entrevistar. Então, assim, seria um perrengue se o Bolsonaro tivesse aceitado a entrevista. Não, porque eu Que usava bom! o estúdio. eu quis dizer. E aí tinha toda uma parafernália que eles não podiam avisar, não podiam confirmar, porque poderia vazar a informação, por exemplo. André, vaza pra alguém. Então tinha que ser assim, na hora, no minuto. A gente quase ficou sem agenda no estúdio. Então os perrengues sempre são de agenda. Vai gravar tal, aí o cara desmarcou em cima. E aí agora tem que botar alguém, já tá pago. E não sei. Os perrengues geralmente são atrelados a isso, A assim. gente teve um perrengue que foi dois foram os mais marcantes. Mas um foi quando a gente tem horário, né, pra entrar e sair do estúdio. Aí a menina tá vindo, bom dia, tá chegando, tô a caminho. Cara, que Aí isso foi ela, brabo. Luma, meu Uber acabou de bater. Eu tô indo pro hospital. Aí eu No falei, hospital. Meu Deus. Falei, Foi. meu Deus. Aí tu fala, não, melhor, tá, depois eu vou lá te visitar. Como é que você tá? Tá grave ou não? Aí ela, não, tá tudo bem, eu só preciso ir no hospital pra ver se tá tudo certo. Aí a gente fala assim, e agora? O que a gente vai gravar? Porque a gente se programou. E era ao vivo de vocês? Não era ao vivo. Então, menos mal. Acho que quando é ao vivo tem mais perrengue também. A gente teve um perrenguinho. Perrenguinho não, foi do ao vivo mesmo, com o link da indústria lá que a gente fez. A gente fez já um podcast que a pessoa não tava lá, então foi
meio que com um tablet, que notebook ela tava em outro lugar. E sempre tem esse negócio de conexão. Mas isso tudo também foi mais. legal pra gente entender que era possível. Teve então, um assim, episódio que eu tive, você teve filho. eu tive filho, que aí eu não fui, ela foi sozinha. Mas assim, isso eram as coisas mais difíceis. E aí é mais difícil, porque quando você tá sozinho, você tem que segurar o tempo inteiro ali, né? E tem hora que, nunca tem hora que você aconteceu quer dar uma não, relaxadinha, assim, você fala... de você "Ai, tá entrevistando uma alguém e o viajada cara no papo". Aí não a pessoa fala pega, muito. né? E aí eu tava ali... Aí eu falei, caraca, e agora sou eu comigo mesma. E Mas Uma nunca vez que eu aconteceu de esqueci. ter, de ter entrevistado que, tipo assim, você faz uma pergunta, aí o cara, não, eu gosto muito. Não, isso é péssimo. quer- Acabou. A pessoa não rende, né? E aí você quer pegar gancho e a pessoa não te dá o gancho. Aí você fala, cara, e Mas o que agora? você fez Já nisso, teve, nisso e nisso? Teve. A Não, gente, a gente sempre teve. foi fácil. Eu acho, mas resolver. isso, acho que é muito do... porque a gente sempre fala isso lá, né? Os primeiros 15, 20 minutos ali, a pessoa ainda tá meio travada. Sim. Depois... Pô, vai. Por isso que é bom os episódios grandes, porque aí fica rico do meio pro final, Sim, né? O início, a pessoa tá meio travadinha ali. E eu acho que principalmente também, assim, por a gente... De novo, a gente não tá numa emissora, a gente não tem que atender o que alguém falou pra gente fazer, ser de um jeito que alguém falou pra gente ser. Como é tudo muito espontâneo, então isso alivia muito as chances de perrengue. Perrengue é quando você fala assim, tem que falar aquilo no E minuto produção, tal, né, tem que ir gente? pra aquele Assim, pra caminho. quem não sabe também, assim, vai sem maquiagem, vai do jeito que tá, acordou, vai, tá... É isso, assim. E a não gente tem script também, pelo menos lá a gente nunca usou o script, né? Quando algum convidado fala alguma coisa, a gente fala, cara, olha os outros episódios, vai ser naquela linha ali. Perguntar de A onde gente você também veio, que não o tem que você- script. Geralmente vai quando a fluindo. pessoa não quer falar alguma coisa, ou É. não pode, porque ainda tá em fase contratual e tal, ok, a gente tem que respeitar, a gente não vai fomentar nenhum tipo de pergunta. Ah, teve uma outra também que perdeu a voz vindo num dia antes, não foi? Quem? A Carol. Ela... Uma, eu tô sem voz. Ah, já aconteceu isso Frandini, comigo. Frandini. Ah, verdade. A gente teve que É remarcar. Paula, cara. Porque lembra uma Ah, semana é. que eu fiquei muito também, assim, muito na merda. Pode ser. Caraca, ela veio, tipo, sem Mas voz foi de nenhuma. boa, A gente remarcar. teve também... Aí, como a gente falou que não tinha, tá aparecendo. A gente teve Imagina. Tá vendo que a gente não vê os entrevistado problemas que a gente estrangeiro, né? Então teve o Gonçalo, do Sardinha, né? Hugo E do teve o Hugo do Portugal também. O Hugo fala bem, E fala bem rápido, carregado, fala rápido. A esposa do Hugo também fala rápido, a Mariana, né? Que é cofundadora dele Eu do falo Portugal. rápido, se você botar no 2, esquece. Ninguém entende nada. Então, assim, tem umas coisinhas assim, mas de novo. Ah, não, agora esse tava tentando ver se era perrengue, mas esse foi perrengue mesmo. Um que a gente começou, aí depois de 15 minutos, o cara sinalizou pra gente de não olhar o que tava eu fui. gravando. Pô, não tava gravando. Caraca, Que aí- começa de E novo. foi o mais quente do papo, porque esse dia a gente começou já no gás, né? Que a gente tava aqui, Aí nem a gente depois aqui não no voltou. backstage falando. Já saiu não, esse episódio, ele, não? Já. Da Three Monkeys, né? Já. Da O cervejaria. cara tava assim, pô, eu tava no meu melhor. Cara, pô. Aí o cara sinalizou, a gente olhou, pô, não gravou, tipo 15 ou 20 minutos. Aí perde a espontaneidade, vai, conta de novo, que você faz. Aí ele fica meio marcado. Mas ele Só também pra era um conferir, cara... tá gravando aí, cara? Tá gravando. Não. Tá tudo certo? Não, eu acho que esse foi o maior erro técnico, assim. Cara, É, de Perrengue. falha, O né? resto- Não, eu já tive Faz tua coisinha. dois horríveis que eu lembrei agora. Eu tava falando, depois eu... O que eu tava falando mesmo? esqueceu. Aí Acontece. Gente, o que eu tava falando? A outra foi... Tava no meio do podcast, tipo, meia hora só de gravação. Então, gente, é porque a gente vai encerrar por aqui, o Ian. E eu fiquei olhando pra ela, tipo, Falei, gente, eu tô o que muito tá apertada, preciso ir no acontecendo? banheiro. Tem um episódio aí que tem uns 30, 20 e poucos minutos, é esse aí. Não, mas é melhor, daí se levanta e vai, pô. tranquilo. Mas o legal do podcast é também essa liberdade, né? Direto, Pera aí convidado lá rapidinho, com a gente. vou lá. Então, falando banheiro, pode ir. O cara vai, pega uma água e mantém, sem vai. corte, sem nada, né? Porque, e se vocês forem reparar, eu não sei, assim, agora voltou um pouco a era do audiocast, né? Tem muita gente não fazendo mais só o vídeo. E os audiocasts talvez te dê até mais essa liberdade, assim, porque geralmente as pessoas não estão nem juntas. Aliás, a no nossa mesmo maior lugar. audiência é no Spotify. A nossa Eu jurava também, que é era audiência YouTube boa. e tal. A gente até, A no gente ano se preocupou passado... com o negócio de imagem e No ano tal. passado a gente recebeu um report lá do Spotify que a gente tava, sei lá, no rank top 5 de criadores de conteúdo em número, em tamanho, né, em quantidade de minutos que a gente produziu desse assunto, desse nicho. Então falou, ó, vocês estão A no gente top 5, também né? chegou no... E aí, e de novo, perguntando pros amigos assim e tal, no geral, eu sempre acho que as pessoas vão querer o link do YouTube falando, não, eu ouço no Spotify. Ah, eu ouço na academia. eu Mas ouço o mais não sei legal é quê. que agora o Spotify também você publica o vídeo. Sim, sim, Então, já sobe com tudo. Opa. E até o algoritmo é diferente, né? Aí que se alguém vai fazer podcast,
No YouTube ele performa ali mais rápido, sei lá, primeira semana. Ali não, a curva vai aumentando cada vez mais, é um negócio muito doido. É muito doido Mas mesmo. eu acho que é isso mesmo. Eu hoje em dia ouço muito mais no Spotify Mas, assim, também. Eu gosto de ver. Despretensão total de número, né? Porque o nosso negócio é nichado, a gente sabe, não é todo mundo que vai querer entender, escutar o podcast. Não, nem do é legal Full. pra quem não tá muito inserido nisso. não Olha só o que a gente tá A falando. gente fala de amigo CMV, né, fala ali de DRE. Não é conteúdo também pra quem quer atalho. Atalho é Instagram. O cara entra lá, pega 3 insights num post, no Reels e... Ai, pronto, vou melhorar a foto do meu restaurante. Mas são histórias do nosso cotidiano que conectam com pessoas. Porque, de novo, o empreendedorismo é solitário também se você não tem ninguém perto de você que divida as mesmas experiências. Todo mundo tem perrengue, né? Você acha que só você que tá sofrendo? Não, geralmente Eu não. recebo, às vezes, amigos meus comentando, pô, me amarrava nessa marca, eu quis assistir pra conhecer a história dessa marca, que não tem essa visibilidade. Não tem essa profundidade. De novo, no Instagram, o Instagram de CNPJ, o Instagram pessoal do fundador lá da marca, o cara vai botar ali vitória, vai botar coisas positivas da marca. Né? A marca nunca vai se comportar de forma Rede realista. social, né? Galera, a gente foca pouco os nossos perrengues. Ninguém vai chegar e vai falar, galera, minha máquina de batata frita quebrou, tô soltando os pedidos devagar. Não tem isso, entendeu? Então, assim... Mas acontece, mais comum do que a gente imagina. Eu acho que é isso, é a chance do cara ver um outro lado, um lado mais profundo. Né? Então, é um conteúdo mais profundo, de audiência menor, mas como eu falei, hoje essa empresa que eu tô associado lá no cafezinho mesmo, que vai expandir, a primeira reunião que eu aceitei com os executivos lá, que são meus sócios hoje, o cara falou, cara, eu te conheço de algum lugar? Não sei de onde é. De tal lugar? Não sei. Ah, não, acho que eu já vi um podcast seu. Então, assim, alguma coisa é relevante. É legal, né? Cara, tem um episódio que você fala, não vou franquear. Corta para o André. Não, mas eu acho que os números são um pouco do reflexo da falta de conteúdo que não existia. Sim. As pessoas às vezes nem sabem que pode existir um podcast igual o nosso, que a gente não tem a divulgação maçante, por ser o network que a gente quer fazer aqui localmente. Então não roda o tráfego, por Cara, exemplo. o nosso nem impulsiona. Nem impulsiona, a gente é exatamente. A gente também 100%. A gente pegou aí alguns 1.000 seguidores por um vídeo que viralizou de uma história contando no podcast. E aí tem gente do Brasil inteiro no Instagram, YouTube, por conta disso. E o nosso público lá, majoritariamente, é Nordeste e Sul. Sim. Tem muito norte. Não, obviamente. Porque o Sudeste inspira muito, né? As grandes marcas, tem grandes marcas aqui do varejo, do food service, então acho que o pessoal olha muito pra cá. E é exatamente isso, assim. O Rio de Janeiro hoje é muito protagonista na história do food service, principalmente desses grupos de franquias novos que estão fazendo, e muito voltados pro delivery também, né? O delivery eu acho que ainda é um mercado, na minha visão, né? Não sei se todo mundo concorda com isso. Mas, pô, o iFood aí faz 65 milhões de pedidos mês, em média. Pô, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, mais ou menos. Vocês têm dúvida que esse é um negócio promissor? Então, tipo assim, se no mês faz um volume que as pessoas comem todos os dias, é menor do que o volume total da população. E a gente tá falando ainda que ainda tem partes que ainda não foram totalmente exploradas, que a pessoa não tem o hábito de pedir padaria no delivery, não tem o hábito de pedir um picolé, enfim... N possibilidades ainda. O próprio café, né? A gente tava falando sobre café. isso. Ninguém tem o hábito de pedir um café no delivery. Eu, por exemplo, acho que eu pediria delivery de café pelo menos 3 vezes no eu dia. acho que assim... Se for uma coisa já... sabe, eu acho que é mais a falta do hábito do que não ter demanda. Mas com isso aqui, o hábito a gente vai construir rapidamente. Sim. Se a gente for bem atendido... Então, assim, se tiver uma marca que atende a sua expectativa, acabou. Esquece. Bastou uma. E eu vejo também que, tipo assim, pizza, hambúrguer... As marcas já se prepararam para fazer esse movimento de delivery e chega com uma qualidade melhor. Mas agora, já, as cafeterias, já tem estrada talvez também, não. né? Eu acho que já tem repertório de tempo. O próprio mercado de embalagem. Sim. A gente Qual tava é o maior falando. desafio? Você vai fazer delivery? Então, café, assim, posso até contar a história do café rapidinho, então, né? O cafezinho foi o seguinte, há 2 anos atrás, eu tava lá no meu bairro lá com a minha mulher e ela nunca tinha empreendido, né? Advogada e tal, nunca empreendeu e tal. E ela falou, queria ter um negócio, assim, né? Queria ter um negócio, assim. Aí eu falei, pô, vamos montar então um negócio pra gente aqui. Eu já montei tantos negócios, faço aqui rapidinho, vamos ver. O que você quer fazer, né? Que tipo de trabalho? Aí eu também, conhecendo ela um pouco, falei, cara, não adianta te dar um negócio de comida muito complexo que você não vai conseguir tocar. Então, assim, uma das coisas mais simples que tem
cafeteria. Tanto em termos de investimento, em termos de espaço físico, em termos de operação, de investimento mensal, né? De quantidade de funcionário e tal. Combina também. E a gente gosta de café. Eu falei, então acho que o café é legal para você operar. Eu falei, vamos procurar uma lojinha pra gente aqui embaixo. A gente ficou olhando ali, lojinha ali no Leblon e tal, e achou lá uma lojinha na galeria. Eu falei, cara, isso é excelente para começar. Não vai gastar muito, vai gastar ali, sei lá, X. Não vai precisar de muito funcionário, acho que você consegue pegar embocadura. Aí começou aquela história, mas qual o público? Né? Aí, qual o público do cafezinho lá? O público do cafezinho é, obviamente, quem mora no Leblon, né? Mas no seu momento cotidiano. Por quê? Quem mora no Leblon não é porque mora no Leblon que toda hora quer sentar e gastar R$50 para tomar um café. Que tem lugares que custa R$50 tomar um café com bolo. Tem fim de semana? É legal ir lá? Legal. Mas no dia a dia, indo para academia, indo para o colégio, levando o filho não sei aonde, você quer tomar um café eficiente, rápido ali. Então vamos fazer uma cafeteria para os moradores do Leblon no seu momento cotidiano. Naquele momento que ele está no caminho de alguma coisa. E também com um ticket, né, mais ajustado, e também para quem trabalha no Leblon. Porque tem um monte de escritório, um monte de gente que trabalha lá, mas não mora lá. Né? Então não vai gastar. Pode gastar o tempo todo. Exatamente. Então, é isso. Então a gente fez um café descomplicado. Por isso o nome é tão simples, tão intuitivo. Então, vou tomar um cafezinho. E aí a loja era pequena, e é uma cafeteria pequena, então tudo isso juntou para vir o nome cafezinho. Mas o nome depois do público. Ele é descomplicado, ele é cotidiano. Como é que é o nome? Cafezinho. Cafezinho. Então, assim, as pessoas. Cafezinho Leblon. Aí eu falei, mas só cafezinho é muito simples. Pô, isso nem é marca, né? Então vamos botar cafezinho Leblon, porque é aqui do Leblon, para mostrar que a gente é daqui, que a gente só atende aqui. Por quê? Uma cafeteria, ela hoje tem, isso é um dado, o raio de 80% do faturamento da cafeteria vem de pessoas que estão a 1 quilômetro dela. Então, claro que sua cafeteria pode ser boa a ponto de alguém vir de outro bairro experimentar, mas 80% do seu faturamento está ali nas pessoas que estão a 1 quilômetro de você. Que é a zona de influência ali da cafeteria. Por quê? Né? Porque, cara, sinceramente, andando 1 quilômetro no Leblon, eu esbarro em 14 lugares que eu posso tomar um café. Desde banca de jornal a qualquer coisa. Inclusive, senti falta de uma cafeteria aqui hoje. Eu cheguei aqui doida pra tomar um café. Então, se for só café, você tem que estar pensando nisso. Então, é um cafezinho bem bairrista, bem tudo mais. Aí, lá no começo, até botava, ela falou no Instagram, porque todo mundo entrou. Como eu já tinha um pouco de experiência, eu montei tudo para ser uma gestão muito simples. Então, a máquina que eu escolhi, o café que eu escolhi, os copinhos, não ter talher, é tudo to go, né? Tudo para a pessoa levar. Tudo tem marca, porque eu sou do marketing, né? A marca ficou legal. Então, assim, tudo foi pensado de uma forma que as pessoas, desde o primeiro dia, entraram e falaram, caramba, legal, é franquia? É legal, já tem outros lugares? Cara de franquia. Já estava tudo tava extremamente modelado, organizado, né? E assim, eu não queria ter uma mão de obra especializada, não sei o quê. Então eu fiz tudo mastigadinho com manual e não sei o quê. Pra quê? Pra ter uma. Pra ser fácil pra minha mulher tocar. Pra ser fácil pra eu tocar. Né? E a gente ficou os primeiros 90 dias lá sem ninguém. Eu falei, não vamos contratar ninguém. A gente vai abrir e vai fechar. Vai lá em casa almoçar, volta, eu vou, volto e a gente abre e fecha. 90 dias. Por quê? Os primeiros feedbacks, por mais que você planeje, tem experiência em business plan, tem experiência em marketing, tem experiência em produto, tem coisas que, é um amigo meu que fala isso, que o negócio te pede. Então, sei lá, no começo eu tinha 4 cadeiras, depois eu vi que o negócio me pedia 11 cadeiras, que era o máximo que eu podia botar. E aí eu fui ajustando. Então, assim, você só pega isso se você tiver lá na operação. E aí a gente montou o cafezinho e eu botava no Instagram. De tanto pessoa perguntar, falei, vou dar uma de como é que é? Excêntrico aqui. Aí eu botei aqui, não somos franquia. Eu botava assim, era a descrição, cafezinho Leblon, não somos franquia. E aí nunca quis, porque realmente, assim, eu já tive muita interlocução com franqueador, tenho amigos meus, são franqueadores gigantescos. Eu falo, não quero estar na cadeira dele. Sentar, um monte de franqueado e papapá, por causa de royalties, gente me ligando pra tudo que é lado, um monte de problema. Eu não quero gerir isso. Quero responder por mim, sobre a minha unidade. E aí, isso foi indo, e eu tava procurando um lugar para crescer o cafezinho. É o que eu falei de vocês, de citar. Tipo, o MVP ali era dentro da galeria ali, eu queria um lugar na rua para abrir sábado e domingo, para faturar mais com uma unidade. E aí, nessa busca de um ponto maior, eu esbarrei num pessoal da Arca, que tinha um imóvel lá no Leblon. Eu perguntei sobre o imóvel, eles falaram, não, aqui a gente é de um grupo, a gente testa as nossas marcas, não sei o quê, mas o que você tem? Eu falei, não, tem uma cafeteria, eu queria saber se vocês vão liberar esse espaço aqui que eu quero entrar. Não sei se estão indo muito bem, acho que não. Aí, né, que era uma operação que eles estavam em teste, de fato, né? Falaram, não, cara, aqui é o seguinte, aqui a gente é um grupo, a gente está testando algumas marcas aqui, realmente e tal, mas a gente está fazendo reforma por causa já disso. era um MVP de outras marcas. De outras marcas. Eu falei, tá, porque eu achei que se vocês fossem sair, eu quero entrar aqui, não sei o quê. Não sei o quê. Aí
gente acabou se conhecendo. E eles falaram, você tem um café? Pô, legal. Aí foram lá na cafeteria, aí mais uma vez, não, eu falei, não quero, eu não quero franquear e tal. Mas você não quer tocar negócio? Eu falei, não quero. Aí falou, por que você não quer? Aí eu expliquei, não, porque eu não quero ter esse papel de gestão, de não sei o quê, de vender sonho que não é da pessoa. O sonho é meu. Essa cafeteria tá ajustadíssima pra mim. Né? Eu desço ali, moro aqui, venho aqui e tal. Mas eu não sei se eu não quero botar isso goela abaixo de outras pessoas, né? E aí ele falou, cara, mas olha só, essa parte comercial a gente cuida, a gente expande, a gente tem por trás disso uma tese de tecnologia, né? Porque eu também vi a bagunça que tem vários franqueadores que são gigantescas, Não tem né? E sistema. quando você olha Não tem por dentro é bagunçado. Que aí né? pra franqueadora era 2.000 no mês, ali resolvia o problema. Não, e assim... 200 unidades, não, você olha pra dentro e não fala, caramba. tem dado. Nenhum. Quando não tem sistema, não tem informação, não tem nada. Os dados não se convertem. E Não aí, sabe nem o que vende nas eu unidades falo, cara, direito. como é que vende em uma coffee o CMV real pro franqueado? Você não sabe, assim... Tá isso tudo ali teórico. Então eu vejo muitas coisas irresponsáveis, assim. É tipo assim, né? Tem algumas profissões que tem estigma, né? Corretor de imóveis, advogado, né? Vendedor de carro. Então, assim, eu achei que o mercado de franquia estava um pouco estigmatizado. Mas quando eu vi a tese por trás desse grupo, que é o Arca, né? Eu falei, cara, esses caras são responsáveis. Eles estão baseados em dados, eles são executivos de outros mercados. Não é um cara que, fazia minha pizza, deu certo e agora eu sou dono de 1000 pizzarias. Lá, o cara estruturou o nosso pra isso, arcabouço é de engenharia, né? Então, a galera é o raio da engenharia lá, só gênio. E a gente é bonequinho que opera, mas por trás todo é galera, muita tecnologia embarcada. Mas eu acho muito maneiro a parte de franquia, que ela é um amplificador da tua mensagem. Isso, O cafezinho que você isso. quer fazer rápido, Isso. você vai fazer o seu cafezinho para outras pessoas. Exato. Isso é muito maneiro. Exato. É. E aí o que aconteceu foi isso. Aí eles conheceram a marca e aí falaram, cara, vamos juntar. Eu falei, cara, aqui dá um bom cafezinho. Eu quero esse lugar. Você... Acho que a marca... Ele não tinha uma cafeteria dentro das marcas que eles tinham. Tinha uma cafeteria, a gente começou a conversar. E aí eles falaram isso, cara, você não vai ter esse papel que você acha. Até porque também, um pouco dos propósitos dos negócios que eu tenho é eu conseguir tocar à distância. Porque, sei lá, se amanhã ou depois eu quiser morar 6 meses em outro lugar, mudar de cidade, viajar e tratar tudo à distância, eu quero ter isso, né? Essa possibilidade. E aí eles falaram, cara, a gente possibilita isso aqui para você. Aí a gente fez contrato e tudo mais. Então, hoje a Arca, essa holding que tem várias outras marcas, tem o cafezinho que entrou recentemente, aí, 6 meses, um pouco menos, na cesta de marcas dele. Ofertas, e aí agora eles vão fazer a formatação, vão fazer tudo. Por quê? O cafezinho que eu idealizei, lembra, era um cafezinho para ser eficiente para mim. O cafezinho para virar 100 unidades, 1.500 unidades, ele tem que se transformar num cafezinho lapidado para chegar nesse nível. Mas o conceito dele ainda é a gente transformar, agora eu falando como proprietária do business da expansão ali também, né? A gente fazer mesmo o conceito ainda do café do bairro, que vai atender ali... Outros bairros. Outros bairros. até Tanto que agora já tem o Botafogo, vai aí ter o nisso Flamengo. A gente já abriu uma segunda spoiler. loja própria, né? Porque o Leblon é próprio nosso hoje em dia, né? E abriu o Botafogo pra gente até ter um termômetro de 2 bairros diferentes, 2 situações diferentes, pra, de novo, moldar, ajustar e falar, agora é pra vender 100. Pra vender... Se eu não me engano, as franquias que mais venderam agora em 22, 23 foram 2 Foi cheirinho cafeterias bom, mais um café. É um mercado assim, que de novo, você tem que saber onde você tá A gente entrando. consome, né? O brasileiro é um consumidor Mas de é café. isso, Bom, é um agora mercado tá de 3 por 1 10. quilômetro de faturamento ali que, pô, tem lá uma limitação. Sim. Ninguém fica milionário com um cafezinho, né? O franqueado sabe que ele investe menos, mas que a rentabilidade é menor. De repente tem que ter 2, tem que ter 3. Sim. E assim, Chegar no que ele almeja, né? exato. E não tem mágica. Então é isso. Então, aí hoje o cafezinho faz parte da Arca, dessa holding, né? Quais são as marcas aí na E Arca? aí isso atendeu, só para fechar aqui, isso atendeu até... Eu lembro que nos primeiros 60 dias eu fiz uma reunião com a minha equipe, eu e minha mulher, né, no cafezinho. E aí eu abri lá uma cartolina, eu fiz tudo, meu irmão, como se estivesse numa grande empresa. Então eu falei, cara, cartolina, onde a gente quer chegar, o que a gente se enganou, o que a gente estava certo, quais pontos para melhorar, não sei o quê. E aí a gente botou lá a gente andou 60 dias, que a gente quer andar daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Eu falei, cara, café é commodity. Né? Café a gente toma um café aqui, toma de novo. É simples, né? E aí eu quero criar uma marca, que a marca por si só dê para expansão, explorar, que as né? pessoas queiram usar um bonezinho dela, que a marca vá além do café. Né? Uma marca que realmente seja relevante. E isso se provou.
Porque, de novo, desde antes da Arca até as outras pessoas que entraram lá, quando falaram, vocês têm outras unidades? Vocês querem abrir em tal lugar? Vocês são franquia? Significa que a marca estava agradando, porque o cara me conhecia 5 minutos. Né? E eu, como um profissional de marketing, eu falei, cara, consegui. Então, levar ele para a Arca significa que o cara tomou o executivo lá, ou os donos tomaram o meu café, o melhor café do mundo. É um café orgânico, é um café especial. Não, e a verdade é que a marca já está na nossa boca, né? A gente sempre fala, vou tomar um cafezinho aqui. Vamos pegar um cafezinho aqui. Vamos pegar um cafezinho aqui. Quer ver um exemplo? Sei lá, a reserva. A camisa preta é um commodity. Mas tem de pima, tem de algodão peruano. Tudo bem, mas pega todas as de pima. Tem uma que custa R$100 no Mercado Livre e tem uma que custa R$389 da Oficina Reserva. O R$389, a camisa é a mesma, é um commodity. Eu compro se eu quiser essa meia camisa reserva sem a marca da reserva. Só que a da reserva, ela se posicionou. Né? Então, isso é legal. Quando você cria uma marca que... Aí vem Starbucks, vem várias marcas do food que criaram isso. Que a marca, né? Se você não tiver... Eu acho que o seu negócio vai até onde a sua marca chega. Né? Então, enfim, eu fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento de marca, mais do que do negócio em si. E aí eu falei, então agora vamos abrir de verdade. Ele não vai estar não só no produto, mas no nosso momento mesmo, né? Experiência, que tem o cafezinho da tarde, o cafezinho da manhã que a gente vai tomar. Muito maneiro. Então, acho que o negócio, assim, quem vai criar um negócio tem que fazer desde pequenininho, como se fosse um bebê dentro da barriga ainda. Ele já ser perfeitinho. Faz o teu dever de casa bem feito no início. Que e não depois precisa ele ser vai o perfeito, sabe? Testando, né? Cara, É porque já tem tanta gente fazendo de forma tão amadora que quando você profissionaliza um pouco, já é franquia. Eu quero comprar da Lá na franquia. loja pergunta várias vezes. Direto, chega a gente lá. Cara, já é franquia. Mas então isso é um é excelente porque sinal. isso, a franquia vende o padrão, né? E quando você tende a padronizar os seus processos, a sua identidade visual já te transporta para essa identidade. Atendimento, né? Identidade visual, principalmente hoje em dia, né? A verdade é que a gente mesmo, na pessoa física, é meio que esse modelo de franquia, né? Você imprime uma imagem que você quer imprimir e, cara, dificilmente você imprime outra imagem. Sim. Você vai estar sempre ali mantendo seu mesmo estilo, E né? a gente repara que está no caminho certo quando as pessoas te perguntam se Exatamente. e também quando outras pessoas falam, eu quero fazer negócio contigo. Isso, Shopping, vários shoppings já fizeram contato com a gente. Cara, a gente quer a tua marca lá no shopping. Entendeu? Então, assim, você sabe que tá perfeito. fluindo. Eu sempre falei isso também. E eu sempre falei, a gente vai saber que tá no caminho certo se as pessoas perguntarem se a gente tem mais unidades, se a gente quer abrir outras unidades. Cara, e dito e feito. Cara, bate gente lá na loja e fala, cara, eu quero ter uma loja contigo. Eu falo, cara, mas eu não consigo ter mais uma loja e tal. Aí eu falo, não, quero ter uma loja, vamos abrir uma loja. Né? Às vezes nem é da tua intenção, mas é isso. Cara, beleza, eu te entrego aqui o playbook, você vai lá e opera e tá tudo bem, eu vou ficar feliz assim, né? Mas assim, só pra falar, até pra corrigir quem um dia me viu falando que, não quero ter franquia de jeito nenhum, não, é porque... André. Não, então, é porque eu não queria, eu expliquei por quê, eu não queria ser esse cara, correr atrás, ser, né? e nem você. Então, hoje tem uma gestora de franquia, uma aceleradora de marcas, né? Uma holding, que é a gente Arca. também faz parte de um processo de aceleração. Então, e aí eu tô no papel de conselheiro. Mas eu queria falar assim assim sobre isso. Existe um estigma da aceleração de marcas, mas é mais assim. Na verdade, a gente se posiciona muito mais como uma road digital, porque a nossa tese é tecnologia. Então, é o quanto a gente vai usar da nossa tecnologia, da nossa inteligência para impulsionar os negócios. Franquia se impulsiona em escalabilidade, né? Então, só que a gente tem todo um estudo digital hoje já, né? Com esses insights, informações e dashboards lá, que a gente consegue estudar determinadas regiões e praças para entender qual dos nossos melhores negócios se encaixam ali. Sim. Então, de novo, a tese é tecnologia com o food no front-end, né? Vamos dizer. E para o franqueado das marcas da Arca, o benefício disso, de forma muito simples, é você ter... Gestão na palma da mão. Exatamente. Você tem menos chances de você... por exemplo, se você sair daqui e botar no Waze, você tem menos chance de errar do que se você for de forma intuitiva para o endereço que você nunca foi. Por mais que eu te explique. Então é a mesma coisa. E é muito Pensa maneiro, na tecnologia assim, como muito isso. maneiro. Lá a gente tem desde do PDV, né, que é o sistema, o RP ali que a gente vai usar para poder imputar os pedidos, tanto com a plataforma de gestão cruzada. Então a gente integra com a iFood, com todos os aplicativos que estão. Então assim, o André, que quer ser o gestor hoje de marca e tal, de franquia, pode estar onde ele quiser, que ele sabe o movimento da loja, ele tem acesso à câmera
tudo pelo nosso aplicativo, avaliações, sabe? As muito avaliações, maneiro. eles sabem quanto a loja vendeu, quanto é a meta da loja para vender naquele dia. Então tem uma inteligência por trás daquilo, e é exatamente por isso que por isso que me motivou muito a ir para a Arca, porque nesse tempo que ele estava falando sobre as coisas que estavam acontecendo com o cafezinho, em paralelo também estavam acontecendo comigo na Arca. E a gente não... olha como que aconteceu. Lembra que eu falei que eu fui no Foi Leblon e vi lá um assíncrono. negócio e conheci os caras da Arca? Aí, quando eu tava conhecendo eles, porque eu queria o imóvel que eles estavam, né, pra botar o meu cafezinho, e aí a gente foi conversando, aí eu falei pra ela, cara, acho que eu vou chamar um pessoal da Arca, já que eu conheci eles, vou chamar pra lá. Porque tem as marcas lá, tem Tapi, Nema, Vespa, pizzaria. Então, tem algumas marcas legais. Então, é maneiro trazer esses caras. Tem a ver. Eu acabei esbarrando com eles aqui. Quando eu levei pro podcast para entrevistar 2 executivos de lá, 2 diretores, aí ela teve um match com os caras. E aí ela hoje tá lá como executiva sócia da Arca. E foi junto com o cafezinho entrando. Então agora, além do podcast do Food S.A. Somos sócios. Porque o cafezinho tá lá. Eu tenho dois linhas de relacionamento com a Arca. Uma que o cafezinho tá lá, então ela é meu sócio na expansão. Então se a gente tiver 1000 lojas, essas 1000 lojas são do André / Arca, né? Somos sócios lá na composição. E outra que com esse relacionamento do cafezinho, depois que eu entrei lá, conheci as pessoas, tinha uma marca que precisava de um cuidado, de um carinho, e era um assunto que eu era entusiasta. Eu já estava fazendo um MVP de uma pizzaria, estava fazendo alguns eventos, e aí quando o pessoal soube mais ou menos disso, falou, cara, a gente tem uma pizzaria aqui que de repente precisa de um olhar diferente e tal. Você tocaria essa marca? A gente está precisando de um reposicionamento e tudo mais. O que você faria com essa marca? Eu apresentei uma proposta que basicamente era o que eu faria para mim mesmo, que eu já ia fazer. E aí o pessoal deu match e tal, e aí hoje eu tô também à frente lá da Vespa. Então hoje meu ponto de relacionamento com a Arca é ter uma marca que eu fundei lá dentro para eles expandirem, que é o cafezinho, e a gente é sócio. E tô nessa fase de reposicionamento, rebrand da Pizzaria Vespa, que tem 14 anos, né? E a gente está começando isso pela loja própria, que é uma loja do Leblon, né? Onde a gente está fazendo esse rebrand, estou reposicionando. Agora são pizzas de fermentação natural, tem um outro conceito, uma outra comunicação, para a gente dar um novo rumo para essa marca que está dentro da Hold. E o que é legal, que tudo surgiu no podcast. Então, assim, o podcast por vale isso a que... pena. E a Carol virou executiva sócia lá da Arca Holding mesmo, então ela tá lá, né? Então, assim, agora eu tenho participação nessas marcas, estava até conversando. Se eu empreendia no food service, eu empreendo diretamente, mas assim, não é minha tarefa diária, né? Lá não é operacional, não é embora seja, né? Porque, na verdade, sim. eu cuido da parte de supply chain lá. Então, é extremamente operacional, mas eu fico mais no campo estratégico ali, né? A gente tem o arcabouço tecnológico, então, plataforma é minha grande paixão nesse momento. Então, assim, eu sou muito entusiasma de tecnologia, né? E principalmente da inovação, né? Porque eu acho que a gente pode inovar a forma que a gente faz pequenas coisas, e não é só a tecnologia que move isso. Então, isso foi um grande motivador mesmo, impulsionador para eu estar lá. E food service, e aí tudo, de novo, é aquilo que a gente falou, foi tudo... Enfim, os astros foram se alinhando e as coisas foram acontecendo. Então, foi num momento... muito, muito importante, eu acho, que da nossa trajetória, quanto profissional, quanto pessoal, mas que o Food, né, o Food S.A., o podcast, que provocou isso. Proporcionou. Sabe? Então... Não, porque a gente acabou o episódio da Arca, de novo, ela não conhecia ninguém, eu levei os caras da Arca, né, ela conhecia as marcas e tal. E aí, no final, no estacionamento lá embaixo, começando, não, então vamos trocar ideia, porque eu tô querendo lá, a gente tem uma cadeira assim, não sei o que, vamos papapá. Foi que isso? Exatamente assim. A gente também, que fez muitos negócios por conta do podcast. Foi exatamente o primeiro episódio que a gente fez foi com o Danilo, que hoje eu faço um podcast com ele aqui, que é o Pode Ser Eu. E o Danilo formatou. E a gente troca muito com o Danilo, assim, adoro ele. Enfim, no final, gente, assim, acho que todo mundo tem um pouco, né, a gente acaba absorvendo dessas conversas que a gente tem. É isso, assim, é uma habilidade. Cara, eu vou sair daqui com certeza. Se eu sentar lá na Arca amanhã pra gente falar de comida natural, vamos lembrar de você. Sabe? Então, não tem como não ser, né? Então, esse é o pagamento também de a gente estar aqui batendo do investimento, sabe? Aí É um fica barato. ganha-ganha. Aí fica barato o investimento. Exato. E é o que a gente ganha, os ouvintes ganham, né? Assistindo o conteúdo, a gente também tá ganhando. E a gente agora vai começar a acelerar o podcast. O podcast ele vai ganhar 2 programas dentro dele. Legal. Que legal. Que a gente vai comentar sobre franquias, grandes marcas. Legal. De comida. A Luma vai vir com um programa
programa dentro dele só com chefes de cozinha. Que Legal. Que a gente vai acelerar também. E aí a ideia é entre março e junho do ano que vem chegar a 100 episódios. Entendi. Que Aí maneiro. vocês vão ter, na verdade, vários programas no canal. canal, né? O Canal, canal Papo é igual Food. canal de TV, né? Tem Exatamente. a programação, e aí vamos né? dar uma Que acelerada demais. bem forte nisso aí. Que E vamos demais. começar a continuar trazendo o formato de donos de restaurante, igual a gente começou. Só que a gente vai acelerar bem. Demais. De novo, tem Cara, vários parabéns. públicos dentro desse segmento, né? E é isso, assim, tem muita ramificação, né? Tem muito desdobramento de uma sim. temática. Você falou, cara, por tem gente exemplo. que só vai querer ouvir as conversas de chefe. É, Que exatamente. aí que é a é um gastronomia. nicho dentro do mercado. Isso. Que é o que também tem que eu um mais público. entendo, né? Porque É. eu me enxergo ali. Poxa, eu só sabia cozinhar. O que que eu faço se tu só sabe fazer comida? Eu não sei vender. É. Então eu precisava trocar essas Não, com informações. certeza você sabe vender. Você tá aqui, com certeza você É, sabe sim, vender. sim. sabia, mas... Porque quando a gente, enfim, tem o dom da comunicação, é muito pouco provável a Sim. gente não venda nada, né? Agora eu só fiquei com uma dúvida que eu acho que o pessoal de casa deve estar também. É tipo assim, poxa, eu tenho um negócio, eu acho que ele é ótimo, é lindo, maravilhoso aqui. Eu queria tanto crescer, como que eu consigo chegar e apresentar meu negócio, né, pra Arca ou outro trigo, né, que seja. Como é que é esse caminho, assim, pra... Então, tem alguns, né? Mas basicamente hoje são as nossas redes sociais, o site, LinkedIn, tá tudo lá, né? Nas plataformas, tá online, né? A gente tem lá formulários e tudo. E todos nós nas nossas redes sociais, então se entender que faz sentido você estar numa rede de franquias que tem arcabouço digital, né? Como pilar principal do nosso conceito de holding e marcas que a gente quer investir. Fiquem à vontade para acionar qualquer sócio da Arca e nas nossas marcas também. Eu acho que hoje todo ponto de contato é um contato para chegar, sabe? A Arca, todos nós somos muito acessíveis e estamos 24/7 online. Mas eu acho que se fosse falar de premissa também, né, do que a pessoa tem que ter para levar, aí eu acho que, de novo, depende da franqueadora. Por exemplo, tem franqueadora, assim como fundo de investimento. Tem franqueadora que só quer pegar novas marcas que tenham no mínimo 50 lojas, por exemplo. É uma premissa, não vejo nada que tem menos de 50 lojas. Tem franqueadora que só quer pegar quem tem 2 lojas, porque o cara custa mais barato quando ele entra só com 2 lojas, né? Então tudo depende dos assuntos. Tem franqueadora que eu não quero pegar nada de japonês, por exemplo. Eu quero pegar só hambúrguer, eu quero virar várias de hambúrguer. Então depende da franqueadora. Acho que cada franqueadora tem um perfil, né? Cada gestora de franquias tem um perfil diferente. Então você, dependendo do seu negócio, você tem que entender para quem você vai oferecer. Você pode tomar um não, porque simplesmente você não tem um perfil. E não porque o produto... Exatamente. E, de novo, eu acho que assim, eu jamais iria oferecer nada que não tenha sido testado, né? Então, assim, a ideia é muito boa. Já testei aqui, sou pequeno, tenho uma pequena amostragem, mas tá aqui o teste. Tenho anotado o que eu vendi, quem é meu público, quanto isso responde, quanto isso me gera de lucro. Então eu quero saber se isso aqui dá para virar 1.000. Estão falando de mim, né? Então não dá para chegar. Mas a gente em tem nenhum lá lugar dentro sem da isso. Arca, a gente tem um núcleo de incubadora, né? Onde a gente desenvolve ou então formata marcas que estão nesse momento também até do discovery, né? É óbvio que a gente vai... hoje, o nosso negócio está mais olhando para a aceleração de marcas que já existem, porque, teoricamente, elas já estão naquele ponto de inflexão ali do crescimento. Mas a gente também tem essa incubadora lá dentro, da qual a gente usa todos esses artifícios que a gente estava falando aqui para desenvolver, para expandir, para ver se o negócio de fato é validado. Então, a gente também valida marcas que chegam ideias e a gente vai lá, monta para provar mesmo, para ver se aquilo vai para frente. Então, assim, mas é isso, assim, os canais são esses, né? É isso que a gente estava falando hoje. Instagram, rede social, todo mundo está aberto. Então, aí se a ideia for boa, é óbvio que vai ser conectada, né? O resto... Eu só queria tirar, acho que o maior intuito aqui do podcast é tirar essa cabeça que eu já ouvi muito e falar assim, empreender com alimento é horrível, não dá lucro, é muita dor de cabeça, não sei o quê, porque os funcionários roubam, porque não tem processo de gestão nenhum, cara, não sabe de nada. Então, Mas também engana-se quem acha que vai Que andar é pra uma só franquia e não vai ter problema, Aham. né? Então, assim, porque empreender é a arte de resolver problema. Todo mundo aqui, no fundo, você pode ser especialista em economia, gestão de pessoas o seu negócio. Então, assim, né? Eu acho que tem que ter. Tem que ter. E é isso, assim, na verdade, empreender em gastronomia é uma porta de entrada muito simples, muito fácil, né? Então, porque você começa a empreender fazendo brownie em casa, você começa a empreender fazendo bolo no Instagram. Então, assim,
tem muita gente que entra. Por isso que a estatística de taxa de mortalidade também é grande. É grande. É onde Qualquer mais entra. pessoa. Ninguém começa a empreender, sei lá, uma coisa mais complexa. Gente, Coisa talvez menos todo complexa mundo talvez que já seja. empreendeu de vendendo achando- brigadeiro, vendendo alguma Exato. coisa na escola. Então tem muito entrante, sim, muito aventureiro, sim, e aí tem muita baixa, sim. Mas quem entra estruturado, e hoje, de novo, há um tempo atrás você via muitas coisas familiares, né? Então, bares e restaurantes que estão abertos até hoje, com 60, 50 anos, que nasceram Grupos de estruturas familiares, né? Então, Já hoje eram em as dia não. holdings, né? Hoje em dia, exatamente. Hoje em dia é negócio. Hoje em dia, de novo, tem fundo aportando. Hoje em dia tem CNPJs que, cara, não quero nem saber se é gostosinho, quero saber o seguinte, dá resultado, tal, né? Então, assim, como negócio, a gente tem que realmente estruturar, se você quer levar isso para frente como um negócio, né? Mas é isso, não é, se for tratado como negócio, não tem muito que dar errado, porque você vai atender as premissas do negócio. Com certeza. Entendeu? Você vai parar antes de dar errado, isso que eu quero dizer. Né? Se você fizer um business plan lá, você vai falar, cara, ainda bem que eu não abri. Porque, olha, acabei de descobrir no meio do caminho do planejamento que isso aqui ia dar problema. Então, você tem uma mortalidade menor. E eu acho que também é o que você falou, assim, tirar um pouco a trava do e se, né? Cara, começa. A resposta Isso aí, vai qualquer vir, startup é isso também, né? Testar e validar sua ideia. É o MVP, Pensou né? demais. Começa. Tem Vocês que com começar. certeza pensaram no podcast, sentaram e fizeram. Aham. A gente Não também. sei Não, fazer, como é que vai imagina, ser? eu nunca falei nada, assim. A não, Não ser, tem né? curso pra fazer não tem, podcast. Imagina, às vezes Nem você 8 fala nem 80, demais. né? Não adianta ficar só na teoria e nunca ter testado, que eu falei que vale 0. E também não adianta só ir igual um doido nadando, É porque tem vai muito perder o negócio fôlego. que começa, mas às vezes perde o fôlego de você não ter mais dinheiro pra sustentar aquilo, Sim, entendeu? Porque o negócio funciona. Porque às vezes também mas já começa de uma forma muito esticada que nem se o negócio performar se paga. pra gente, o que aconteceu com a gente é assim, a gente começou muito pequeno. A gente começou no meio da pandemia dentro de casa. Então a gente pegou um dinheiro pequeno e botou numa loja. Só que pra ela tá no tamanho que ela tá hoje, a gente precisou investir. Então, tudo que entrava era reinvestido. E aí ele falou, cara, o fluxo de caixa não tá tão bom assim, porque tudo que entra a gente tem que investir mais ainda, porque foi crescendo, né? E a gente tendo que investir. E se às vezes não entra um fundo, né, uma outra estrutura, Sim. acaba morrendo uma Sim. ideia que é maravilhosa, Sim. né? Porque se você quiser franquear, quiser fazer outras coisas, vai ter que ter um investimento. Mas eu tenho maior. uma tese que daqui a 5 anos tudo é franqueável. Tudo é franqueável. Sim, não Tá acho que tão perfeitinho. não acho que vão ter, assim, obviamente, tem os seus destinos aonde a pessoa quer ficar com uma loja, mas eu entendo que é escala. Eu acho No que final, principalmente todos os os negócios negócios só de vão comida são os sobreviver mais em larga escaláveis, escala. assim, em formato de franquia, na minha visão, concepção de Perenidade, franquia. né? É isso, assim. Recorrência Tem absurda. demanda, né? Demanda. E é isso, assim, porque é o que o André falou, a gente está na rede social, então é força de marca, é só entender a prática de alimentação, né? Assim, Sim. acho que a gente tá com isso aqui, é uma grande prática de alimentação, então não vai ser diferente, sabe? No final, é o que eu falei, o produto que me atende é da marca tal. Então, eu vou ser fiel a ela porque, cara, meu custo... tô bem Já sabe assistido que aqui. vai dar certo, né? Vai dar certo, entendeu? Então, eu sei, meu café vai chegar aqui quentinho. Pra quê? Vamos olhar pro lado. A gente já faz isso hoje na Uber. A gente faz isso no iFood, sabe? A gente já não escolhe outra plataforma. E quando você sabe, tem confiança na marca, você sabe que mesmo que der certo, meu cafezinho chegou frio, chegou derramado. Alguma Eu sei coisa que alguém vai me aconteceu, responder, Então, vai me falar, Cara, vai me no devolver. fundo, não acho que os negócios não vão pro caminho do franchising. Eu acho que esse mercado só vai crescer. Não é à toa que cada vez mais as feiras de franquia estão cada vez maiores, marcas nascendo, vocês também formatando o negócio de vocês. Porque é isso, assim, né? E quem não se atualizar vai morrer. Ele vai morrer porque é ruim o negócio de alimentação? Não. Porque não porque se não tem o acesso, não tá onde tem que estar, ou não se desenvolveu, ou não pegou o curso, ou não pegou a informação de graça no YouTube. Gente, o YouTube tá aí, sabe? Mas aí que tá. Tem também um lance da curadoria, né? Porque informação no YouTube hoje você tem demais. Mas achar as o que Quem você boas... quer, tá exatamente. ouvindo, né? Tem que saber quem é. Porque Exatamente. se tem conteúdo relevante Exato. mesmo. Se Essa foi uma das a gente fala preocupações porque que a eu gente tive. vive, né? Então, essa Não foi é? uma das preocupações que eu tive quando a gente abriu o microfone e começou a falar, mas peraí, o que esses dois estão falando? Porque eles não têm um restaurante, mas, assim, sabe? Na verdade, a gente tinha propriedade nos temas e a gente trazia os restaurantes para conversar. Era essa a ideia, né?
Que Foi muito bate-papo legal. legal, A gente gente. falou pra caramba, estamos quase com 1h30 Não, a já gente de... fala muito, né? Fala pouco, na Deixar, verdade. Foi muito bom ter vocês aqui 2 com a podcasts gente. também juntos, né? verdade, 4, né? 4 microfones aqui. E aí, se deixar, a gente fica aí 2, 3 horas só falando de food. É Mas verdade. foi um prazer ter vocês aqui Obrigada. com a Obrigado pelo gente. convite. Obrigada mesmo, foi E- muito bom. No futuro breve, vamos conversar mais vezes. Não, tem muito com assunto certeza. aí. Negócio gera negócio, né? Até a Valeu, próxima, gente. pessoal. Um abraço, obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Sim.